Oi gente, hoje eu vou falar pra vocês sobre a minha viagem pra Ushuaia, o famoso fim do mundo. Por que Ushuaia é conhecida como o famoso fim do mundo? Porque durante muito tempo, Ushuaia foi o ponto mais ao sul do planeta, mais próximo do Polo Sul. Então era considerado o fim do mundo. Mas hoje em dia já tem uma vila de pescadores que consegue ser mais ao sul ainda, então meio que perdeu o posto, mas a fama continua. Para contextualizar, então, a época dessa viagem foi durante o inverno. O inverno em Ushuaia é mais ou menos em junho, julho e agosto, pegando aí o começo de setembro também, caso você queira ver neve. É importante frisar aqui que as paisagens de inverno e de verão são bastante diferentes. Então, por exemplo, no inverno a gente viu uma lagoa que estava completamente congelada e a gente andou por cima dela. No verão já é uma lagoa com água bastante azul, é bem bonito também a paisagem. Então, independente da época que você for, tenha em mente que as paisagens vão ser diferentes no verão e no inverno. O bom também de Ushuaia é que é uma zona franca, ou seja, perfume, vinho, acaba sendo mais barato, vale a pena você dar uma pesquisada. E outro ponto muito importante nesse vídeo aqui é que se você não viu o meu vídeo sobre como levar dinheiro para a Argentina, assista agora, porque vai fazer sua viagem ser muito mais barata e é toda a forma que eu fiz para chegar nos preços finais dos passeios que eu vou dar aqui para vocês. Então assistam esse vídeo também. Então a gente chegou com dinheiro transferido pela Western Union, como eu falei para vocês assistirem meu outro vídeo sobre como levar dinheiro para a Argentina. E assim que a gente chegou no aeroporto, a gente pegou um táxi pro centro da cidade, pro nosso hotel, que era o Los Naranjos. Vou deixar aqui para vocês um pouco de como é o hotel. Foi um hotel bastante confortável no centro da cidade. E tinha café da manhã, ele era bem localizado e deu mais ou menos o táxi, né, do aeroporto pro hotel, 760 pesos. Com a nossa cotação boa, na época ficou em torno de R$13. O aeroporto é bastante afastado do centro da cidade e assim, eu considerei um preço bem baixo, né, se pagar R$13 por essa distância boa, assim. Uma coisa que a gente deu muita sorte no nosso hotel é que eu fui pesquisando bastante no Booking. Uns 2 meses antes da viagem, e aí eu sempre achava um preço de 4 mil e pouco para 2 pessoas, né, em hotel. A gente, em Ushuaia, não tem tantas opções assim, então acaba que as hospedagens são caras. Pelo nível, assim, né, não é um hotel super chique, e acaba que o preço para 5 diárias era 4 mil para 2 pessoas. Só que já aconteceu isso comigo outras vezes, eu não indico totalmente pra você fazer, né? Que pode ser que não dê certo, mas eu deixei pra reservar em cima da hora, faltando cerca de 2 semanas pra viagem. E aí o preço já tinha baixado consideravelmente, já tava R$3.000, essas mesmas 5 diárias pra 2 pessoas no mesmo hotel, que era o Los Naranjos. Tem chance de você não conseguir vaga, por isso que eu não falo assim, nossa, deixa pra reservar em cima da hora, mas no nosso caso a gente deu sorte que tinha vaga e tava um preço bem mais barato porque a gente tinha pesquisado 2 meses antes. Outra coisa que aconteceu que a gente deu muita sorte foi que no Booking ele não deixou claro, a gente não conseguiu marcar a opção de deixar para pagar o hotel lá. Então acaba que a gente preencheu com cartão e tudo e achou, né, eu achei que a gente já teria cobrado no cartão de crédito. Assim que a gente chegou lá no hotel, a moça da recepção deu a opção da gente de pagar em dinheiro, em efetivo, como eles chamam, né, em espécie, lá na hora. E aí eu perguntei, quanto que seria, né, esse hotel em efetivo aqui? Ela falou 82 mil pesos. Só que como a gente tinha a cotação boa da Western Union, esses 82 mil pesos saiu por R$1.400 mais ou menos, ou seja, metade do que a gente estava imaginando que iria pagar. Por isso que eu falo pra vocês aqui, já deixar bem claro, tudo que você puder para deixar para pagar lá, depois de ter pegado o dinheiro com a Western Union, é melhor, porque você vai pagar muito mais barato. A cotação do cartão de crédito é a cotação oficial, ou seja, o dobro, né? Então a gente reservou um hotel que se a gente fosse pagar no cartão seria cobrado R$3.000. E chegando lá na hora, pagando em dinheiro, foi cobrado R$1.400. Isso foi, tipo, perfeito. As passagens do Brasil pra lá, a mais barata que eu encontrei foi saindo de Brasília. Eu já dei outras dicas aqui pra vocês, né, sobre achar voos. Eu moro em Palmas, Tocantins. E eu sou de Goiânia, tenho família em Goiânia. Então eu sempre olho de aeroportos como Palmas, Goiânia e Brasília, que são perto, dá pra ir, né, com facilidade para pegar voos mais baratos. Então o voo mais barato que a gente achou foi saindo de Brasília. A gente comprou um voo de Brasília para Ushuaia por 1.200 mais ou menos.
E compramos de Ushuaia para El Calafate, que foi o outro passeio que a gente fez, por R$500. E El Calafate, Brasília, por R$1.000, só que com stopover em Buenos Aires. Ou seja, nessa viagem a gente acabou conhecendo 3 cidades, né? Ushuaia, El Calafate, a gente conheceu 4, na verdade, que a gente foi para El Chatén e depois para Buenos Aires com stopover e voltamos para Brasília. No final, as passagens ficou por volta de R$2.700. Voo para Ushuaia é caro, inclusive essa foi a forma mais barata que eu encontrei, porque todos os outros eu tava achando só acima de R$3.000. Então deu pra gente dar essa respirada aí, né, um descontinho a mais. Nos voos internos da Argentina você consegue despachar uma bagagem por pessoa de até 18 quilos, totalmente gratuita. Uma coisa legal também de lá, da Argentina como um todo, é que você come muito bem pagando barato. Essa questão do câmbio ajuda, né? Facilita bastante. Então, todo dia praticamente a gente almoçava ou jantava muito bem, né? Dependendo do dia ali, tinha passeios que ocupavam a parte do almoço ou a parte da janta, então a gente acabava almoçando nos passeios. Mas os dias que a gente almoçava assim na cidade, né, que a gente podia escolher os restaurantes e tudo, a gente comia muito bem churrasco argentino e pagando barato. As nossas contas variavam de R$100 a R$150 o casal, com cada um com um pratão de carne delicioso, churrasco e vinho às vezes. Então, para vocês verem que é uma viagem que dá para fazer assim bem, comendo bem, indo em todos os passeios de uma forma mais barata. A casa de câmbio de Ushuaia, para você trocar dinheiro pela Western Union, se você olhar no aplicativo vai ter várias, porque muitas lojas podem trocar o dinheiro, né? Digamos assim, agem como se fosse essa casa de câmbio. O problema é que se for uma quantia alta, elas não dão esse dinheiro, né? Elas não conseguem fazer essa troca, muitas vezes porque não tem caixa, ou então porque o lojista não quer ficar, né, sem dinheiro ali para dar de troco e tudo para as pessoas. Então, se você fez uma transferência de uma alta quantia pela Western Union e quer sacar em Ushuaia, eu te aconselho ir na própria agência da Western Union, que é dentro de um supermercado lá em Ushuaia, que aí você consegue sacar grandes quantias. E assim, vai cedo, né, se possível, assim que a loja abrir, porque junta uma fila grande lá. Então, é bom para você já chegar cedo, já conseguir pegar seu dinheiro, não correr o risco de faltar, né, de todo mundo pegar o dinheiro que tem ali disponível. E aí você já se livra dessa parte e vai curtir sua viagem. Então, bora pra parte de passeios, né? O que a gente fez nesses 5 dias, quanto que ficou. No primeiro dia, a gente chegou em Ushuaia, já era bem cedinho, então a gente conseguiu aproveitar muito o dia. A gente chegou, foi pro hotel, foi lá resolver as coisas do dinheiro, né? Sacar lá no supermercado, como eu falei pra vocês, que é onde você consegue sacar quantias mais altas. E aí fomos conversar com as empresas que fazem os passeios e tudo. O nosso hotel, como eu falei pra vocês, é o Los Naranjos, ele fica na rua principal. Então, nessa rua principal mesmo, se você for andando, você vai encontrar várias agências de turismo. E aqui vai outra dica para vocês. Deixa para fechar todos os passeios que vocês quiserem fazer lá. Não fecha daqui do Brasil, porque vai ficar muito mais caro. A gente teve a experiência de pesquisar, né, por exemplo, no site do Brasileiros em Ushuaia, e o valor é bem elevado. Só que chegando lá, eles te dão um preço em pesos argentinos e você consegue pagar, né, com a cotação boa da Western Union, que acaba que sai pela metade do preço todos aqueles passeios. Então, para todo mundo que eu falo, a dica que eu tenho, se você quiser economizar nesse sentido, é deixar para fechar os passeios lá. E uma dúvida que sempre surge é: mas eles falam que corre o risco de não ter vaga, que é um passeio muito procurado, que você pode não conseguir fechar. Esse risco realmente você pode correr, mas com a experiência que eu tive lá é que tem muitas agências de turismo. Então, se uma não tiver vaga, pode ter certeza que alguma daquela rua vai ter vaga para o mesmo passeio. E os passeios seguem uma linha, né? Assim, são bem parecidos, pelo que eu percebi ali. Então, não tem muito problema você fechar com outra empresa, porque acaba que é bem padrão, né? Não é uma coisa bastante diferente assim. E por via das dúvidas, né, eu prefiro arriscar e pagar menos chegando lá na hora, metade do preço, do que fechar antes com essa sensação de será que vai ter vaga ou não. Porque realmente sai muito mais barato fechando lá. As empresas que a gente fez passeios, né, que mais fez passeios, foi a Touqueyen. Lá eles falam Touquechen, acho que pelo sotaque, mas escreve Touqueyen, vou deixar aqui na tela com o Y. E também Brasileiros em Ushuaia.
Foram empresas ótimas que prestaram um serviço maravilhoso pra gente. Algumas têm guia em português, tanto a Tolkien quanto a Brasileiros em Ushuaia. Não necessariamente brasileiros, mas pessoas que falam português, então os passeios você consegue entender bastante. São duas empresas que eu indico muito, que realmente têm um serviço ótimo. Como eu falei pra vocês, no primeiro dia que a gente chegou, a gente ainda conseguiu aproveitar. A gente foi junto com a Tolkien, com essa empresa que eu falei pra vocês, para fazer a navegação no canal Beagle, que você entra dentro de um catamarã, digamos assim, um barco bem grande, com uma boa estrutura. Ele é quentinho lá dentro, você tem a opção de ir de fora para apreciar a vista, mas é frio, né? Então, caso você prefira ficar do lado de dentro do barco, também é possível. As paisagens são muito lindas, a gente vai navegando, vai passando por algumas... Não sei se chega a ser ilhas, porque são muito pequenininhas, mas você vai passando por algumas pedras ali no meio do mar, que tem alguns animais marinhos, leões marinhos. Tem um bichinho lá, que eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês, que parecia pinguim, mas não é pinguim. Não sei o nome, mas vai ter. Em Ushuaia você consegue ver pinguim, dependendo da época, mas no inverno você não consegue ver. Eles estão indo pra outro lado lá, né? Acho que a água fica bastante fria. Mas durante o verão, assim, acredito que caminhando pro verão, eles já começam a aparecer. Então é um passeio legal, caso você tenha vontade de ver esses animais. Durante essa navegação, a gente vai até uma ilha, desce lá, é bem bonita a paisagem. E no final a gente tem uma vista panorâmica, né, de toda a cidade de Ushuaia. E durante o passeio também vai contando várias informações, histórias sobre Ushuaia, e você vai conhecendo mais sobre a cidade. Nesse passeio também você vai ver o farol do fim do mundo, que fica bem no meio ali do mar. É muito legal, dá uma vista muito bonita. Ah, uma coisa legal desse passeio também é porque coincidiu do dia da gente ir, tava ensolarado. Então todo mundo da cidade falou, nossa, vocês deram muita sorte de conseguir fazer esse passeio um dia ensolarado, porque fica muito mais bonita a vista. E realmente, porque os dias nublados em Ushuaia assim, escuro, não dá pra ver muita coisa, né? Principalmente se estiver nevando. Então a gente deu muita sorte de pegar um dia ensolarado e fazer esse passeio, então deixo aí a dica pra vocês. Se derem sorte de amanhecer um dia ensolarado durante o inverno, já aproveita e faz a navegação do canal Beagle. Eu vou deixar o preço do passeio aqui na tela pra vocês, em pesos argentinos e em reais, com a cotação boa que a gente pegou da Western Union. No segundo dia, a gente foi fazer o passeio do Parque Nacional. É um passeio bem legal, a gente foi pela Tolkien também, Tolkien. Eles pegaram a gente no hotel e a gente foi até o Parque Nacional conhecer. Uma coisa que vale frisar aqui é que durante o inverno, algumas partes do Parque Nacional estão fechadas. Então, a gente conseguiu, né, andar ali só por onde estava possibilitando, por causa da neve e tudo. No verão, é bem provável que vocês consigam conhecer mais coisas do Parque Nacional. E é lá no Parque Nacional que tem o famoso trem do fim do mundo. Esse trem do fim do mundo, a história dele é bem legal porque antigamente, né, o Ushuaia tinha uma prisão para prisioneiros, digamos, muito perigosos. Porque era um lugar totalmente isolado, então eles mandavam as pessoas para lá e era esse trem que levava os prisioneiros até a famosa prisão de Ushuaia. E outra coisa legal também é que tem essa prisão lá em Ushuaia, vocês vão ver, né, na cidade, paga uma entrada para entrar lá. E aí, a história da prisão, assim, é bem diferente porque era uma prisão sem muros. Então, pensa, você tá preso em algum lugar que não tem muro, assim, a fuga era muito fácil, né? O negócio era que os ladrões, né, os bandidos ali não fugiam, porque o lugar é muito frio, então eles não sobreviveriam fora da cadeia. As pessoas da cidade, né, teriam que acolher eles de certa forma, e como era uma cidade muito pequena, dificilmente alguém acolheria, né, uma pessoa assim que estaria fugindo da cadeia. Então é bem legal, porque era realmente uma prisão muito, assim, com uma liberdade sem igual, né, que você não vê em nenhum lugar do mundo, só que acabava que as pessoas não saíam de lá, né, ficavam presas por lá por conta do clima, que não sobreviveriam lá fora. A gente pega o trem e faz toda uma rota, né? O trem não tá incluído no valor do passeio, ele é um valor à parte, mas é um valor assim em conta que vale a pena você ter essa experiência, né, de andar nesse trem no fim do mundo. Ele tem a opção de 7 linguagens, então quando você entra eles te dão um fone de ouvido e aí tem português, espanhol, inglês, alemão, italiano e outras línguas
que ficam falando a história, né, desse trem ao longo do movimento, enquanto ele está se locomovendo. Então é bem legal, chega num lugar bem bonito, assim, que tem toda uma encenação de presidiários e tudo. É bastante interessante. E aí, né, o trem ele vai até o final, que cai numa... como se fosse uma oficina mecânica de trens, uma parte da ferrovia antiga, que explica um pouco da história ali, né, e mostra algumas peças de trens antigos e tudo. É bem legal, assim, é bem bonito o ambiente. Esse passeio do trem vale muito a pena pelas paisagens que você vai ver, porque é bem bonito. No inverno, né, eu sou uma pessoa, assim, morta por paisagens de frio, de neve, então foi realmente uma coisa, assim, muito diferente pra mim, que eu apaixonei. E tenho certeza que vocês vão gostar. O passeio do Parque Nacional também envolve, né, parar numa estrutura que tem lá dentro. É bem confortável, você consegue tomar um café, comer alguma coisa. É bem bonito como um todo. No dia que a gente foi, tava ventando muito. Tava bastante frio, assim, não tava nevando, não chegou a nevar. Mas eu costumo dizer que todas as viagens que eu fiz pro frio, o vento é o que gela mais. Pode estar nevando, pode estar o que for, mas o dia que estiver ventando, você vai sentir o mais frio assim que tudo, porque realmente o vento entra em tudo e gela muito o corpo. Então só fica atento com isso, pra você ir bem agasalhado, com luva, com cachecol, com gorro talvez, e com casaco que dê conta, né, que prenda aqui, pra não deixar entrar muito vento, pra não gelar tanto o seu corpo. Esse passeio, ele não dura o dia inteiro, então a gente chegou na cidade ali por volta de acho que 2, 3 horas da tarde, fomos almoçar. Então é um passeio que dá pra você combinar com o outro, né, pra você não ficar muito tempo assim, sem ter o que fazer. E aí nesse mesmo dia a gente resolveu combinar com a ida à antiga penitenciária, né, a antiga cadeia lá de Ushuaia. E aí você vai saber um pouco mais da história, né, essa história que eu contei aí no começo, já dei spoiler sobre não ter grade, ou sobre não ter muros a prisão, e é bem interessante pra você conhecer um pouco mais da história do local. Mas não é um passeio assim, nossa. Tipo assim, você já tá lá, né? Você já terminou um passeio, almoçou, tá sem nada pra fazer. Eu gosto de encaixar, né? Pra mim, em viagem, o dia tem que ser inteiro, completo. Então, você já vai lá, estende pra isso, visita um pouco, conhece a história do local. A prisão meio que virou um museu de tudo ali. Tem animais marinhos, a evolução de animais marinhos lá, tem um monte de coisa assim. Não é necessariamente só o presídio em si, o museu com isso. Aí tem, por exemplo, a roupa que as pessoas usavam lá para suportar o frio intenso. É bem histórico mesmo, envolve toda a história de Ushuaia, não só da questão do presídio. No terceiro dia, nós fizemos o passeio do Lago Escondido com o Centro Invernal. O Lago Escondido é um lugar que é um lago, de fato, só que ele é escondido entre 3 montanhas, então tem um mirante assim bem do alto que você consegue enxergar ele. É muito bonita a vista, vale a pena ir ver, né, e conferir. A gente fez esse passeio também com a Token, tanto o passado, né, de todos os dias até agora, o primeiro, segundo, terceiro dia, todos foram com a Token. E vou deixar o preço aqui na tela pra vocês. Depois de ter ido, né, no Lago Escondido, a gente foi pro Centro Invernal. O Centro Invernal é um lugar que você vai ver bastantes atividades, assim, se você quiser fazer, né? Tem trenó com os cachorros puxando, tem fazer a caminhada ali, né, eles chamam de raquetas, que é um negócio que você coloca no pé pra conseguir andar na neve, pra ficar mais estável, assim, né, pra você conseguir se locomover bem. E aí você vai descobrindo um pouco da história do local, dos castores, que é uma história, inclusive, bastante curiosa, vou contar aqui pra vocês. Mas tem esse passeio como um todo. A parte dos cachorros não é incluída no preço do passeio, então é um preço à parte, caso você queira, né? E com trenó, com os cachorros puxando. No começo eu achei, assim, meio crueldade, confesso. Falei, não tenho coragem de fazer isso. Todas as viagens que eu faço, eu nunca dou dinheiro para esse tipo de atração turísticas que envolvem animais. Só que, estando lá, né, você vê que os cachorros são muito bem cuidados e a gente viu alguns trenós saindo e eles saem muito felizinhos. É como se fosse uma brincadeira entre eles, que são vários cachorros puxando um trenó com 1 ou 2 pessoas, né? Então, assim, na medida do possível, acho que eles se divertem, não é questão de maus tratos, até porque não tem, né?
É só realmente no começo eu fui com o pensamento e lá eu vi que realmente eles eram muito bem cuidados, eles eram felizes e tudo, que eles encaravam aquilo como uma brincadeira, eles realmente gostavam de sair correndo, sabe aquela ansiedade de cachorro. Então acho que é um passeio legal de você fazer também. Eu tava assim, meu Deus, eu não vou fazer nunca isso. Eu cheguei lá, os cachorros tipo todo, oi, me pega, vamos. Nesse dia do centro invernal, você tem a opção de almoçar lá e o almoço não é incluído. A dica que eu tenho pra dar pra vocês é que todo lugar que você for lá na Argentina, pergunta se o prato é bem servido. As pessoas costumam ser bastante sinceras nisso, né? Os garçons costumam ser bastante sinceros. Falar, não, realmente é um prato grande. Então, se você é uma pessoa que não come muito, ou então, assim, tá indo com outra pessoa, né? Bem provável que dê pra dividir esse prato. Nesse dia do centro invernal, eu e meu namorado, nós dividimos um prato. E assim, eu fiquei extremamente cheia, ele ficou extremamente cheio e ainda tinha sobremesa, que você paga como se fosse o menu completo. Eu nem consegui comer a sobremesa, só ele comeu. E a gente sentou numa mesa assim, né, que você senta numa mesa grande com várias pessoas do seu grupo. E a maioria das pessoas não perguntaram, como a gente perguntou, se os pratos eram muito grandes e cada um pediu um prato. E a gente via assim, os pratos voltando praticamente 70% de comida para trás, 60%. Era muita coisa, porque era muito grande, os pedaços de carne e os vegetais e tudo. Então fica com essa dica aí, até para você economizar um pouco e evitar desperdiçar comida. E no centro invernal, como eu falei, a gente anda lá, né, faz todo um turismo, assim, uma trilhazinha com as raquetas no pé, andando na neve. É bem interessante que eles vão contar as histórias dos castores, que eu vou contar aqui brevemente para vocês, mas lá vocês vão ouvir muito melhor. Mas que os castores, eles foram trazidos para Ushuaia. Eles são, se eu não me engano, do Canadá e pela, assim, né, a similaridade do clima, trouxeram para Ushuaia e eles se adaptaram muito bem. A questão é que no Canadá eles têm predadores, ou seja, tem urso, tem outros animais que matam os castores. E aí dá um balanço ali, né, na fauna. Já em Ushuaia não tem esses predadores. E aí os castores estão colocando em extinção uma árvore lá, típica do local, porque eles... Eu não sei direito o que eles fazem com a árvore, só que eles parece que roem no topo dela e faz com que a árvore apodreça. Então eles estão acabando com esse tipo de vegetação lá. E tanto é que em Ushuaia é permitido caçar castores, por conta desse desequilíbrio, né, que foi uma espécie trazida para lá. Eles falam que os castores no Canadá não chegam a ser tão grandes assim, porque realmente tem muito predador. E lá em Ushuaia você consegue ver castores enormes. Então, realmente é uma questão assim de desequilíbrio mesmo, e por isso que lá é permitida a caça desses animais. Inclusive, quando você chega no aeroporto, já tem um grande aviso lá falando que isso é legalizado. Acho que para você não evitar o choque dos turistas, né? Quando se você vê alguém caçando ou então matando algum tipo de castor, eles já deixam lá bem explicados que esse tipo de caça é legalizada. No quarto dia foi o dia que a gente escolheu para fazer o snowboard. A gente pagou o transfer, né, com a Tolkien também. Eles levaram a gente até a estação. Lá na estação a gente se virou mesmo, a gente deixou para alugar os equipamentos lá. A estação de esqui, né, barra snowboard de Ushuaia se chama Cerro Castor. Você tem a opção de alugar na cidade, que acaba saindo um pouco mais barato, e a opção de alugar lá direto na estação. O conselho que eu tenho que deram pra gente lá na época é que a diferença de preço não compensa muito, e realmente não compensa você alugar na cidade, ficar andando com esse equipamento, né, toda essa logística. E quando você aluga lá na montanha, né, caso o equipamento dê algum tipo de problema, já tá lá a loja, digamos assim, né? Você vai lá só e devolve, troca por outro e não tem nenhum tipo de frustração. Porque, por exemplo, se você alugou na cidade, você vai pra montanha e o seu equipamento estraga, algum parafuso tá frouxo ou algo do tipo, acabou, né? Ou você volta pra cidade ou você tem que alugar outro lá. Então, o conselho que deram pra gente, que eu achei válido, realmente é que alugar os equipamentos na montanha compensa mais por esse conforto. O único problema de deixar para alugar equipamento lá é porque vai ter fila grande. E isso, assim, a gente tentou chegar o mais cedo possível, né? Claro que a gente estava com transfer, então pessoas que estão por conta própria conseguem chegar mais cedo ainda. Mas a gente pegou muito tempo de fila. Então, o que você puder, né, de chegar cedo, tentar adiantar esse processo, melhor, porque realmente você acaba perdendo tempo. A gente perdeu
cerca de 1h30, quase 2 horas só de fila para conseguir alugar os equipamentos. E isso é muito tempo quando você só tem um dia ali, né, para fazer snow, esqui. Então já vai com isso em mente, caso você queira adiantar, você tem a chance. E como a gente estava com dias assim corridos, né, 5 dias só em Ushuaia, a gente já emendou esse mesmo dia que a gente fez snowboard para outro passeio que se chama Experiência Antártica. Esse passeio foi com brasileiros em Ushuaia. E ele é um passeio assim bastante legal e diferente. A gente foi para uma cabana no meio da neve de noite. A gente chega, né, para em uma fábrica de gin, se eu não me engano. Como que chama a fábrica de gin? Destilaria? A gente para num lugar que faz gin. A gente para num lugar lá que faz gin, um senhor que faz gins do fim do mundo. Então é o único lugar que você vai tomar aquele gin, porque ele não manda pra nenhum outro lugar do mundo. Então vale a pena comprar, a gente comprou. Lá também é um museu de motos, é interessante pra ver. E de lá a gente segue pro Parque Austral, que é onde a gente faz todo esse passeio, que é incluído também janta, vinho, né, tudo à vontade. A gente vai caminhando pela floresta de noite, na neve. É bem emocionante, então chegando lá a gente tem um momento assim legal com todo mundo, que foi com o grupo. A gente anda de motos de neve, então dá uma volta ali, que é até considerável, assim, bastante tempo. Tem a opção de fazer esquibunda. Nesse dia que a gente foi em específico não foi possível. Acredito que porque não tinha nevado antes, né, o gelo acabou derretendo um pouco, então não era possível fazer o esquibunda, mas geralmente está incluído nesse passeio. E depois tem um fundi de carnes e vinho totalmente incluso. Então é bem gostoso, tem sobremesa também. E é um momento bem legal. Nesse dia foi um cantor brasileiro, inclusive, então ficou ali a música brasileira, vários brasileiros, porque era Brasileiros em Ushuaia, né, a empresa, então vai ter muito brasileiro. E foi bem legal, a gente voltou também caminhando ali mais ou menos pelo meio da floresta. Não é uma caminhada tão longa, mas é assim, um tempinho considerável, uns 10 minutos de caminhada. E é bastante diferente você ter essa experiência de noite no meio da floresta, na neve. Realmente eu adorei, foi bem diferente. E aí, como eu falo pra vocês sobre a importância de deixar pra fechar lá, no site do Brasileiros em Ushuaia, esse passeio tá mais ou menos R$1.000. E deixando pra fechar lá, a gente pagou por volta de R$500. Um pouco menos de 500, então foi realmente, literalmente, né, metade do preço. E no nosso quinto e último dia, a gente fez o trekking da Laguna Esmeralda, também foi com brasileiros em Ushuaia. Eles pegaram a gente bem cedo no hotel e a gente foi caminhar, né, até essa lagoa. Como eu falei, ela é uma paisagem bastante diferente se você vai no inverno ou no verão. No inverno a gente foi e tava tudo congelado, como vocês podem ver no vídeo. Mas é uma paisagem, assim, sem igual, foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida. A caminhada é pesadinha. Assim, eu falando como pessoa sedentária, que eu não sou uma pessoa assim, muito esportista, você vai dando uma morredeira, assim, né, durante o caminho, porque realmente tem subida, descida e tudo, e a neve acaba dificultando um pouco a caminhada. Só que eles colocam, né, no seu sapato grampões, que eles chamam. É um negócio que fica tipo no solado da sua bota, que permite fincar na neve, digamos assim, para você não escorregar. Nesse passeio é indicado ter sapato apropriado, né? Uma bota apropriada. No nosso caso a gente não tinha, a gente acabou alugando na cidade. Lá tem várias lojas que alugam esse tipo de equipamento, né? No nosso caso foi só a bota que precisou, mas se você quiser alugar a calça impermeável, casaco impermeável, também é possível alugar lá na cidade. Tem vários lugares que fazem isso. Esse foi o único passeio em Ushuaia que realmente exigiu um equipamento diferente, né? Que seria a bota. E que realmente eles exigem lá na hora, se você não tiver com um calçado apropriado, você não pode fazer o passeio, porque realmente envolve questão de esforço físico e tudo. Todos os outros a gente conseguiu fazer com as nossas roupas assim normais, com sapatos, né, uma bota normal que eu fui, bonitinha, normal, sem ser botas de trekking. Nesse dia do trekking da Laguna Esmeralda, nevou enquanto a gente estava andando, então é bom você ir, né, com toda a roupa impermeável, um casaco e uma calça impermeável, para evitar de molhar e você passar frio. Durante o passeio eles vão dando várias dicas e você vai caminhando e vai suando, né? Eu tava com uma blusa térmica por baixo e meu casaco impermeável por cima. E aí uma dica que eles me falaram e que provavelmente se você fizer esse passeio vai falar, mas já vou deixar aqui também pra vocês, é que se você vê que você tá suando, tira a sua roupa, tira o casaco, vai andando sem.
Eu fiz boa parte do percurso sem casaco, só literalmente com a minha blusa térmica, que é uma pele mais fininha assim. Por quê? Porque se você sua, quando o seu corpo para e esfria, né, assim, que você para de suar, você vai sentir muito frio, porque você ficou molhada. Então, você tem que fazer de tudo para evitar ficar molhada. Então, vai tirando mesmo o casaco, vai andando na neve. A caminhadinha é pesada, no meu caso, assim, eu não senti frio, fui ficando com calor, fui tirando o casaco, fui tirando o cachecol, o gorro, tudo, para realmente evitar de suar. É uma caminhadinha, como eu falei, meio pesadinha, mas, assim, se você tem um preparo físico, você vai dar conta. Tinha gente de todos os perfis nesse grupo que a gente foi. Sempre vão 3 guias, um no começo, um no meio e no final. Então ninguém fica pra trás, né? Sempre tem um guia que fica atrás de todo mundo. E se você quiser parar pra descansar, ele vai te esperar e depois a gente vai andando até tentar alcançar o grupo. Tinha gente de todas as idades, mas assim, o que eu indico, né, é realmente você ter um preparo físicozinho que vai facilitar bastante. Nesse passeio, eles dão o lanche, mas cada um é responsável pelo seu. Então, dentro do ônibus, eles te entregam, você coloca dentro da sua mochila e aí você carrega, chega lá, né, na Laguna Esmeralda. Todo mundo senta ali ao redor e come. É legal, nessa hora todo mundo chega, tipo, meu Deus, tá todo mundo ótimo, sem frio, sem nada. Você para, começa a comer, seu corpo esfria e você vai sentir um frio, assim, extremo, porque você tava caminhando, né? Então você parou, seu corpo esfriou, aí vai vir um frio muito forte. Aí só ficar atento, porque também o grupo vai querer voltar assim que todo mundo começar a sentir frio, né? Todo mundo começa a levantar, querer se movimentar pra evitar sentir frio. Esse passeio foi uma das paisagens mais lindas que eu já vi na minha vida, então eu indico muito ir. Não sei como é no verão, mas tem vários vídeos aqui na internet mostrando. É lindo também, mas eu particularmente, se fosse pra ir de novo, eu iria de novo no inverno, porque realmente é muito bonito. E é isso, vou deixar aqui também na tela algumas das comidas que a gente comeu lá e a conta dos restaurantes pra vocês verem que não é tão caro assim, né? Principalmente pela questão da moeda desvalorizada, dá pra você fazer uma viagem comendo bem e se divertindo, pagando menos do que você pagaria normalmente, né, no câmbio oficial. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like aqui nesse vídeo, compartilha com alguém que tem interesse de conhecer o Ushuaia e se inscreve no meu canal. Até!